Era redondo o vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos. Já sou mais no Brasil do que em Portugal, porque eu moro aqui há 37 anos. 37 anos? Cheguei ao Brasil ainda tinha só 20 anos. Você tinha 20 anos? É. Quando foi que você chegou? Que ano? Cheguei em 79. 79? Em 10 de fevereiro de 79. Você nasceu em que lugar de Portugal? Eu nasci na região centro, província Beira Alta. Beira Alta? Beira Alta, distrito Coimbra. Ah, de Coimbra. Você então nasceu perto da cidade de Coimbra? Perto da cidade de Coimbra. Inclusive estudei na Universidade de Coimbra. Você estudou o que lá? Letras. Filologia românica. E você veio fazer o que no Brasil? Na verdade, força das circunstâncias. Quando foi em 74, deu-se a Revolução de 25 de Abril, ou também chamada de Revolução dos Cravos, que acabou com a ditadura de Salazar. E nesse período houve uma instabilidade política e social muito grande. Instabilidade. É isso? A instabilidade social, política. Então, mas aí no caso você já era universitária? Como é que é? Eu estava entrando na universidade. Estava entrando. Havia uma crise econômica? Também. Na verdade, a mudança do regime foi de 8 a 80. Enquanto era uma ditadura salazarista, chamada também de ditadura sobre o regime fascista, a identidade era meio fascista, depois da Revolução de 74, no ano de 76, também chamava o período Gonçalvista. Por que Gonçalvista? Porque o primeiro-ministro daquele período chamava-se Vasco Gonçalves. E que partido que ele era? Comunista mesmo. Foi do PCP. Do PCP. O que aconteceu? Todas as pessoas que eram proprietárias de empresas ou de terras, os empregados acabaram tomando conta das empresas com o apoio do governo das empresas e das terras. Então, e tomando conta, acabaram com as empresas. Tudo deixou de ser produtivo. Eles achavam que conseguiam, que o governo ia dar dinheiro para eles fazerem a coisa ser deles. Mas não foi assim que foi feito, nem poderia ser claro. E por motivo desse, os meus sogros, que tinham uma mulher... Você já era casado? Casei logo a seguir. Os meus sogros perderam a empresa que tinham para os empregados e nunca mais puderam retomar a empresa. Só que eles tinham 4 filhos menores. Aí eles resolveram emigrar para tentar começar tudo de novo em algum outro lugar. Escolheram o Brasil, porque a minha sogra tinha um irmão aqui em Campinas, inclusive ele era português, casado com uma campineira. Aí vocês decidiram vir aqui, você acompanhou a sua, depois que seu meus sogros sogro? vieram para cá, os filhos menores vieram passado um ano. Entretanto, eu casei, eles quiseram que meu marido viesse para cá também, e eu vim também, por todas as circunstâncias. Isso foi em 1979? 79. Você nasceu em que ano? Você não fez a conta, eu já dei todas as dicas. Não, mas eu preferia que você dissesse Eu nasci aqui. em 58. 58. Você já falou, mas aí não é na cidade. Você nasceu em Coimbra mesmo? Não, mas na época que eu conheci meu marido, eu morava em Coimbra e eu estudava em Coimbra também. Mas você não nasceu em Coimbra? Não, eu nasci num lugar chamado Avô, que fica perto da Serra da Estrela. Serra da Estrela eu já ouvi falar. A Serra do Queijo da Serra, a terra dos queijos da Serra. E como é que é esse local lá? É o ponto mais alto de Portugal. De Portugal? Tem 2.000 metros de altitude. É muito frio, não? Gelado. No inverno com muita neve também. O inverno tem neve. É. E como que é a cidade de Coimbra? A cidade de Coimbra é uma cidade super bonita. Ela não é muito populosa, mas tem uma população flutuante muito grande. Então, no tempo letivo, a população dela é mais do que gratuita. Então é muito ativa e culturalmente muito ativa também. Você fez o curso de letras, né? Como é que chama oficialmente lá?
Você falou letras clássicas, como que chama? Filologia românica. Filologia Filologia romana. românica, é parte do português e francês. Português e francês. Português e francês. Lá não chama como aqui no Brasil, curso de letras? Curso de letras, ainda tem as letras românicas e germânicas. Ah, Português, francês, românicas. Português, inglês, germânicas. mas no seu caso você falou filologia. Filologia. É o mesmo nova- curso ou é outro? Hã? É o mesmo curso de letras ou é É outro o curso? mesmo, é o mesmo. É que na época que eu estudava, Chamava assim. denominava assim. Filologia Você românica. começou a estudar na época do Salazar. Sim. Ok. E a gente a partir daí vai talvez fazer algumas perguntas para aprofundar melhor sua vivência lá e quando foi que você chegou aqui também. Perguntas do dia a dia, do cotidiano mesmo, que é o que nos interessa. Maria do Patrocínio? Mas meu apelido é Sina. Como? Sina. Sina. Então, mas aí lá em Portugal eles falam sobrenome ou apelido? Apelido. Apelido. É por isso que às vezes a gente se confunde tudo. Não sei por que o Brasil chama sobrenome. E Sobrenome é o essa palavra, sobrenome. Porque nos países de língua espanhola é apelido. Parece que Portugal também, né? Não, mas o meu sobrenome é Costa Gonçalves. Ah, Costa Gonçalves. Porque o apelido na língua espanhola é o que a gente chama de sobrenome. Apelido em Portugal, mesmo que não para nós no Brasil. Apelido é o nome pelo qual nos chama. Ah, Então, é o nickname em inglês. Né? Então é a mesma coisa. Nos degraus da lava, no quarto Pode sentar na mesa. na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, indo ar e educar. Era redondo o vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em marinhos de... O meu marido teve violentos pais que eu vivi junto. Então, não é propriamente uma inspiração ou uma vontade minha de viver. Foi meio que um acaso. Mas, não gosto de entender dele. O Brasil é um país bem legal. Na época que eu cheguei, era o final da década, cheguei em 79. Então era o começo da década de 80, e foi uma época, ainda era uma época difícil para o Brasil também. Época de uma inflação muito maior do que a de hoje, se dizem que hoje é alta, naquela época que era altíssima. Mas tudo bem, as coisas foram dando certo para mim e para meu marido, e nós vamos ficando por aqui. E também outra coisa legal aqui é o clima. Hoje eles estavam muito calor, realmente. Mas se vocês soubessem o que é ter um frio insuportável, podem ir até Portugal em dezembro e janeiro, lá é bem frio. E como eu não posso mais viver em clima frio, eu tenho uma doença meio complicada, que não gosta de frio. Então, menstruar, porque aqui eu vivo mais tempo. E responde. Responde. Alguém mais tem pergunta? Claro, então. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos, um rapaz com 35 anos e uma menina com 28. E tenho uma neta e estou esperando a chegada da segunda neta. Minha neta tem 3 anos e agora estou à espera de uma segundinha. Eles nasceram no Brasil. Meus filhos são nascidos no Brasil, sim. Mas tem cidadania Portuguesa. Mas têm as duas cidadanias, tanto são portugueses quanto brasileiros. Ana, pode fazer. O que você gostava de fazer quando você estivesse no Brasil? Quando eu cheguei no Brasil, gostava de fazer, fazia tudo que precisava ser feito.
Mais tarde eu montei com meu marido uma confecção de roupa de praia. E foi isso que me foi vivendo a vida. Eu tenho uma confecção de moda de praia e tenho algumas lojas também onde vendo produtos de confecção. Se alguém conhece a Aqua Brasil? Como é que é o nome? É, eu conheço. Então, agora você sabe como conhece. Foi lá que eu trabalhei até agora, todos esses 37 anos que eu tenho dedicado no Brasil. Não tenho que fazer pão, não, como todos os portugueses têm que fazer pão. O meu pão é outro. Tá? Respondido? Mais alguma? Conheço. É? Twiga. Na região centro de Portugal. Perto também da Serra da Estrela. Mas eu não sou da cidade de Coimbra propriamente. Eu sou de uma vila que fica a 90 quilômetros de Coimbra, chamada Argol. Do jeito mesmo que eu falei, Argol. O pai do pai ou o pai da mãe. Há um lugar pequenininho, onde estamos chegando em Coimbra, no marido é de Coimbra. E aqui estamos nós, de Coimbra em Campinas. A primeira vez que eu mudou. Como era a roupa que se usava em Portugal? A roupa? A roupa? Bom, no século XX, a roupa era mais ou menos igual. A gente pega uma revista de moda, seja portuguesa, brasileira, americana ou francesa, a moda é mais ou menos igual em todo lugar. Tem os países que ditam a moda, como a Itália, por exemplo, e a França. E todos os outros seguem essa tendência. Então, como o Brasil segue a tendência, Portugal também segue. Então a roupa é mais ou menos igual em todo lugar. Tá? É lógico que em tempos muito antigos era bem diferente. Qual foi a dificuldade de se comunicar com as pessoas do Brasil? Olha, a dificuldade já não existia muito, já era muito grande, pelo seguinte: em Portugal passam muitas novelas brasileiras. E com isso eu fui adquirindo assim, um certo conhecimento da língua, né? E do jeito de falar aqui. Então quando eu cheguei já foi fácil. Vocês estão me entendendo também? Sim. Sim. Então, nós falamos a mesma língua. Só que aqui se fala o português do Brasil e em Portugal se fala português de Portugal. É uma mesma língua realmente, mas tem algumas palavras que têm significados diferentes num país ou no outro. E eu sei que vocês estão louquinhos para falar, porque vocês também conhecem essas palavras, né? Conhecem? Quem conhece a palavra? Rapariga. Rapariga, tá bom. Em Portugal é muito. Chamar uma menina de rapariga não é nenhuma ofensa. Eu tenho uma Moça. Eu tenho uma ideia. A próxima pergunta, ela responder em português de Portugal? Pode? Não, a próxima pergunta, vocês prestem atenção, porque ela vai responder falando português de Portugal. Tá bom? Quem vai fazer? Carlos. Quantos anos você tem? Em português de Portugal? 58. Tá nova? Tô nova ou tô velha? Tá Peraí, hã? linda. Tá. Você fez um piroco em português. Piroco? Piropo. Piropo? É bonito. Ônibus, como fala? Como fala ônibus? Gente, a próxima pergunta a Ana vai fazer. Como era a sua vida em Portugal? Na verdade, como eu vim para aqui com 20 anos,
Foi uma vida de infância e adolescência como quase todo mundo tem. Só que como os meus pais viviam numa vila pequena, a minha infância foi bem tranquila. Podia brincar na rua, ia para a escola sozinha e a pé. Depois fui estudar numa outra vila chamada Arganil. Ficava a 24 quilômetros da minha casa. Mas meu pai me levava todos os dias e me buscava. Mais tarde, com 15 anos, comecei a estudar em Coimbra. Fui fazer o que chamava curso para fazer o exame de admissão à universidade, que seria um vestibular, né? Então, entrei na Universidade de Coimbra, tinha 17 anos. Fui fazer um curso de letras, português, francês. E como não terminei, ainda vim estudar aqui em Campinas, na PUC, na época da PUC Central, onde eu continuei a estudar e fiz um tempo de equivalência de curso. Depois não me interessou mais e foi quando eu comecei a minha confecção, a minha empresa. Respondi tudo que queriam. Fran, você tem pergunta? Mirelle. Cauane. Eu tenho. Domênico, Cauane agora, vamos lá. quando você chegou no Brasil, qual foi a sua maior dificuldade? Do calor. Na verdade, eu saí de Portugal no dia 10 de fevereiro. E lá, no hemisfério norte, era um calor, um frio absurdo. E eu vinha ainda com roupa de frio que usava lá, né? E quando cheguei aqui, era um calor absurdo. Então eu lembro perfeitamente. Quando eu saí do avião, veio aquele ar quente e parece que entrou em mim e queimou por dentro. Essa é a primeira sensação que eu tenho do Brasil. Muito calor, está assim um dia que nem hoje. Isso porque eu cheguei de madrugada, né? Em Viracopos, né? O que você mais gostou do Brasil? Hoje eu gosto muito do calor, gosto das praias. Aliás, gosto do tudo. Gosto do povo porque é um povo muito alegre, muito comunicativo. Gosto da música porque, por incrível que pareça, impele a gente logo a balançar o esqueleto, né? Apesar de eu não balançar muito, porque se eu balançar eu caio. Tá? O que mais? Tem o... Alex, você gostou do Brasil? Gostei, gosto. Tanto que meus filhos moram aqui e mesmo que eu precisasse voltar, dificilmente eu voltaria a me acostumar a viver de novo em Portugal. Essa Cecília que foi comigo um ano lá e conhece bem e gosta muito, ela sabe por quê, né, Cecília? Ao longo do tempo, fui criando as minhas amizades, meus filhos foram crescendo aqui, fazendo os seus próprios amigos. E hoje eu tanto estou em casa aqui quanto lá. Tá bom? Pessoal, é só o seguinte, tem muita gente falando, então vamos colaborar? Vai, essa é a sua pergunta, Carla. Já sabe que eu já falei? Ela é minha... Irmã de alma. É minha irmã brasileira, então tanto tenho irmãs em Portugal quanto tenho irmã no Brasil. A gente foi vizinha durante muito tempo. E nessa amizade nasceu uma empatia tão grande que nós somos assim. Se ela tem um problema, ela chora no meu ombro. E se eu tenho um problema, eu choro no ombro dela. Isso é coisa de irmão, né? Então nós somos co-irmãs, certo? Adorei! Agora, tem uma coisa. Cuidem muito bem da minha irmã, porque ela é muito necessária para mim, tá bom? Escutar? Escutar o que ela disse? Gente.
Qual o transporte que você veio de Portugal para cá? Só tinha duas formas de eu ir. De avião ou de navio. De navio demora uma média de 9 a 12 dias. De avião é uma média de 10 horas. Então, por uma questão de praticidade e rapidez, eu vim de avião. Carlos, sua pergunta. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar. Ela tem uns quadros maravilhosos que ela faz com flor seca. Vocês lembram que eu estou pegando e eu falei de vocês? Falei dela, não falei? Tá, quem mais tem? Vai, dona. Qual comida você comia lá em Portugal? Em Portugal, a base da alimentação, do mesmo jeito que aqui se come arroz, lá é batata. E come-se muito peixe. Frango, caça e peixe. Principalmente bacalhau. Bacalhau, sardinha, que é uma delícia, vocês não sabem. Sardinha. Bacalhau, é muito bom. Mas aqui no Brasil eu adoro feijoada. Do mesmo jeito que eu adoro uma picanha bem feita. Tá bom? Eu gosto de comida. Também. Lá em Portugal, eram mais grávidas. Lá em Portugal, as condições eram mais grávidas. Era razoável. Sim, as condições de vida lá eram boas. Muito boas até. Tem mais perguntas? Quem mais tem? Eu tenho uma pergunta. Como que é a escola lá? Como que funciona a escola? Ela é bem semelhante ao Brasil. Inclusive, essa reforma está sendo implantada aqui no Brasil, já aconteceu lá em Portugal, de tentar diminuir o número de escolas para tentar dar uma melhoria de ensino. Lá funcionou. Vamos ver se aqui funciona. Mas os alunos passam um dia na escola? Sim, a maioria é tempo integral. Eu estudei em escola pública, inclusive a universidade também era pública. Essa escola que você estudou, 24 quilômetros perto da sua aldeia, ela era o quê? Era uma escola técnica. Era um curso técnico de administração e comércio. Quem mais tem pergunta? Essa escola já dava um diploma. Já dava o diploma de ensino médio, no caso. De curso técnico mesmo. Médio, né? Tem uma pergunta ali, você pode repetir? A música brasileira que você mais gosta, mais gosta? Toda a bossa nova eu gosto. Bossa nova. E que mais? Eles vão aprender. Garota de Ipanema. Não conhecem, mas eles vão aprender. Conhece? Qual foi o lugar preferido que você já foi aqui no Brasil? Eu adoro o Rio de Janeiro. E gosto muito. Não é à toa que é chamada de cidade maravilhosa, é que é maravilhosa mesmo. Por que você gosta do Rio? Eu gosto pela paisagem, pela natureza dele, o mar e a serra se beijando praticamente, que é lindo demais. As montanhas parecem que vêm até ao mar, beber a água. É lindo. A arquitetura também me parece muito semelhante ainda a uma parte da arquitetura portuguesa, que ainda mantém muitas tradições da arquitetura colonial. Eu gosto. É lindo demais. E é maravilhosa.
E o Portugal? É um povo alegre, disposto? A Cecília pode falar que já esteve lá. É um povo hospitaleiro, bem alegre. Acho que isso aí que vocês têm aqui na hospitalidade... É um pouco de herança portuguesa. Certeza. Com certeza? Certeza. De certeza. É uma casa portuguesa com certeza também. É, também. Qual lugar que você mais gosta de lá de Portugal? Eu gosto da minha terra, que se chama, já falei, né? Que se chama Avô. Avô. Quantos habitantes tem, você sabe, mais ou menos? Avô, neste momento, tem 600 habitantes. 600. Tá vendo? É um pequeno lugar. É uma aldeia, como eles chamam lá. É uma vila. Uma vila. Desculpa, mas é uma vila. Tem foral dado pelo rei que legitima esse chamado de vila. A aldeia é um pouco menor ainda. É menor que 600 habitantes? É. Uma aldeia? E tem as aldeias podem ser de mais ou de menos, mas elas não têm autarquia. Entendi. Elas não têm o direito de se autogerirem. São autônomas. As vilas já são autônomas. A história de Campinas é assim. Ela começou primeiro como vila, né, de São Carlos. Esse era o nome originário de Campinas. Em 1793, se não me engano. Aí eles criaram a Câmara de Vereadores por isso, porque sem ser vila não tinha Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Campinas é bem antiga. E era quando Campinas pertencia a Portugal. E, pessoal, mais uma coisa. Vocês escutaram quantos habitantes tem a vila? 600. O pai dela é como se fosse o prefeito da vila. Ainda é, né? Não é. Mas o prefeito é o pai dela. Foi durante muito tempo. E foi um prefeito honesto, que fez pela vila coisas super importantes. A Cecília tem a oportunidade também de conhecer. Meu pai foi uma pessoa que sempre se interessou. Ele realmente se interessou para aqueles que mais precisavam. Então, ele durante os mandatos dele, ele fez. Está lá para quem quiser ver. Coisas super importantes. Mas o mais importante, um centro cultural para abrigar todos os grupos que havia na vila, porque sendo pequena tem uma filarmónica, um coral polifónico, um rancho folclórico. Então, como vêem, é pequena, mas as pessoas são interessadas em fazer alguma coisa pela cultura. Então, foi fazer esse centro cultural para seriar todos esses agrupamentos. Depois, que era a coisa mais importante que eu queria fazer, foi um lar de terceira idade, com quem entra lá e não sabe, pensa que está entrando num hotel. Não é um hotel, é um lar de velhinhos. Mas não parece nada com aquilo que estão acostumados a ver como abrigo de velhinhos. Esse lar abriga. Tem 70 leitos, então pode abrigar 70 pessoas acamadas. Mais do que 10% da população. E olha, abriga. Quando eles ficam mais velhos, que não têm família, ou tem família, como acontece também aqui, não quer tomar conta, vai expor lá e são muito bem tratados. A semana passada faleceu um velhinho lá com 95 anos. Pergunta, Ana. Se tivesse um jogo de futebol hoje, você torceria para Brasil ou Portugal? Bom, como o Brasil é muito maior em número de torcedores, eu acho que fazia mais falta a minha torcida por Portugal. Eu torceria por Portugal. Mas se ficasse 0-0 ou 1-1 no empate igual, foi muito bem. Não é bem? Espera um pouquinho, vai, Alex. Espera um pouquinho, gente, vamos ouvir. Conheceu o quê? Ah, é massagem, não. Eu não sabia, ela sabe.
Eu sei, claro. É o melhor jogador do mundo. Pessoalmente, não. Ele é da Ilha da Madeira, né? Se não... A Ilha da Madeira. Aliás, é um lugar muito bonito. E ele faz um trabalho muito legal lá. Como ele tem muito dinheiro e pode, ele montou uns espaços muito bons lá. Então é de louvar que, sendo um jogador de futebol, se interessa pelos outros. Isso é o que deveria fazer qualquer pessoa com um talento que consegue ganhar bem, devia se interessar pelas suas próprias comunidades, é ou não é? É. Mais pergunta, pessoal? Tem mais? Aqui tem mais uma, pode falar. Graças a Deus. E é um super esposo do Chico. E seu pai? Meu pai também e minha mãe. Meus pais têm 81 anos. São uns velhinhos deliciosos. Tá louco? Mas é meu pai, não é meu bisavô. Meu bisavô teria hoje mais de 100. Acabaram as perguntas? Eu tenho uma pergunta aqui. Você falou que seu pai... Lá como chama? Não é prefeito, não? Não, é presidente da Do Junta Conselho de Freguesia. de Freguesia. É por partidos políticos ou é independente? Como é? Na Partido E qual é o partido, no caso, do seu pai quando ele exerceu? Partido Social Democrático. Ok. Por que as pessoas têm costume de fazer piada com português? No Brasil, né, filho? Porque o que eu sei que lá a piada é com brasileiro. Você vê um pouquinho só. Vocês ouviram a pergunta do Guilherme? Por que as pessoas costumam fazer piadas com portugueses? Na verdade, a piada do português só é feita aqui no Brasil, tá? No resto do mundo, não. Porque Eu tenho as minhas hipóteses. Uma delas é por causa da rivalidade, né? 200 anos que nós somos independentes de Portugal, uma rivalidade com os portugueses, mas também depois um desprezo, né, para com as raízes portuguesas, e porque veio muito imigrante de outras origens e eles começaram a introduzir uma ideia completamente equivocada que o Brasil era atrasado por causa de Portugal. Mentira. Portugal é um país pequenininho, conseguiu manter um país deste tamanho, sem força nenhuma, no século XVIII, quando Campinas nasceu. Então, é subestimar demais Portugal, e isso não tem nada a ver com a história. Então, não é o que a gente ensina no curso de História, por exemplo. Não é? O Dom João VI, que veio para cá, que era o rei, que também diziam que era bobão coisa nenhuma. Eu tenho uma figura assim um pouquinho dietética. A figura dele é meio caricata. E talvez por isso tenham começado essas... Parada técnica aqui, gente. A bolacha é aquela mais achatadinha, tá? Se compra em pacote. O biscoito normalmente é feito em casa e não tem uma forma muito certinha, tá? Lá os dois. Mas lá a gente chupa rebufado e não bala. Chupa o quê? Rebufado. Não chupa bala, chupa rebuscado. E o que é rebuscado? Rebuçado. Rebuçado é bala. E como é que chama a fila quando a gente vai um atrás do outro? Essa você não... O professor Alberto perguntou como chama a fila. E a Cina falou que estava esperando essa. É bicha. Ficar em fila é ficar uma bicha. E por quê? Porque o bicho, pensa, por exemplo, numa cobra. Ela é todo formado em pedaços que ficam enfileirados, né? Então, quando está em fila, está em bicha, parece um bicho.
feito de cobre. Por exemplo, Também sempre feito. pega uma bicha para o ônibus. Como chama o ônibus lá? Autocarro. Entenderam? Sabe como chama celular lá? Telemóvel. Me passa o telemóvel. Teve uma vez que eu li um livro que ele era português de Portugal. Chamava, que eu não conhecia, que eu não sabia o que significava, que era quinta. Quinta. É o mesmo que aqui vocês têm o sítio, mas um pouquinho maior talvez. Não, um sítio. Eu tenho uma quinta lá em Portugal, onde meus pais moram, é uma quinta, é um sítio. Mais o que? Para vocês querem saber? Eu morei muitos anos perto da Ponte Preta. Mas é assim, por ser mesmo, eu não gosto por ninguém. Aí eu queria torcer pela portuguesa, né? Pela não, eu não fiz agora com o silêncio. Dá brincadeira. Não tem. Mas são menos populosas do que aqui. Graças a Deus. Precisa falar em idioma? Sei. Sei falar francês. Fala aí então. Né? Fala aí. Boa noite. Boa noite. Bonjour, bom dia. Avez-vous quelques questions pour moi? Boa tarde, bonsoir. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Avez-vous quelques demandes pour moi? Merci. Muito obrigado, merci beaucoup. Gente, silêncio. Ó, a Ana fez uma pergunta seguinte: quais são as danças praticadas lá em Portugal? E se aproveita de gancho, fala da música, qual a música de lá? Em Portugal, a música mais típica é o fado. Fado. É uma boa. Vocês podem ir na internet e procurarem um fado. Procurem. E aí vocês vão ver que é uma canção melódica meio triste. Fado. F-A-D-O. E a música, a dança? A dança, se dança o mesmo que se dança em todos os lugares, né? Mas a dança típica lá, o folclore tem o vira, que só se dança agora em espetáculos de folclore, não no dia a dia para as pessoas normais. Né? Bom, pessoal, vamos ver quais são as últimas perguntas. Não, ela deu a sugestão de vocês procurarem na internet uma música de fado. A gente pode daqui.
Bom, tá bom, já ouvi o que é ocupado, vamos facilitar isso. Tem mais alguma pergunta? Vai, Ana. Você está tirando sarro? Chega. Alguém mais tem pergunta? Como que fala brigadeiro? Se fizeram perguntas, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Ela vai falar e vai se despedir de vocês. Eu queria me fez para vir aqui e conversar um pouco com vocês. Se alguém tiver alguma coisa, quer conversar comigo, agora fora desse conjunto, pode fazer eu ficar aqui mais 5 minutos e posso responder a qualquer coisa que vocês tenham me perguntado. Tá? Obrigada. Salva de palmas. Uma soma agreste revelavam-se ondas em marinhos dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de laura a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia clamando vingança. Nos degraus de laura no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera indo ao ar e do Era redondo o vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de laura a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia clamando vingança. Nos degraus da laura no quarto das danças.